Durante muito tempo, ouvimos que o iodo poderia ser um problema para quem tem Hashimoto ou doença de Graves. Mas e se uma das perguntas mais importantes fosse justamente: existe iodo suficiente dentro da tireoide? Oi, gente do céu, eu sou o Cadu e te ajudo o teu corpo 20 anos mais jovem. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui nesse lugar de gente inteligente e por isso, seja muito bem-vindo ao canal de Samurai, um esse humilde semblante que vos fala. Aqui, hoje não dá para ver o matagal, mas do Instituto Samurai para o corpo até 20 anos mais jovem. Episódio de hoje, 14 de junho de 2026, Hashimoto e Graves, a peça que pode estar faltando. Para começar, é dia de peito, vamos lá fazer a primeira.
Tá paga primeiro, porque o feito é muito melhor do que o perfeito. Nesse domingão, 8 da noite, 8:02. Pelo menos tá melhor que ontem, porque ontem nós já era mais de 9:30. E tá só glória a Deus, porque pelo menos colocamos ordem na casa, ordem no instituto. E nosso fitoterápico hoje com aguinha morna. Tá delicioso. Água primeira desse treinão de peito. Maravilha. Falar de iodo. Coisa tão importante. O vídeo de hoje, assim, com protocolo e tudo mais. Coisa linda, né? Coisa linda. Aquele negócio de desafio revirar essa internet aí. Vê se acha alguma coisa parecida com isso. Bora lá para esse primeiro set, né? O que fez a tireoide adoecer? Se você, ou quando alguém recebe o diagnóstico de Hashimoto ou doença de Graves, normalmente a pergunta é: qual remédio vamos usar? Mas talvez a pergunta mais importante seja outra: o que fez a tireoide adoecer? Porque quando buscamos apenas controlar os sintomas, observamos simplesmente a doença. Mas quando investigamos as causas, começamos a compreender a fisiologia. É exatamente aí que a verdadeira história começa. Durante décadas, aprendemos que as doenças autoimunes da tireoide seriam consequência de genética em um sistema imune desregulado. Que não deixa de ser verdade, mas existe uma camada muito mais profunda nessa história, porque nenhuma doença aparece do nada. Antes do diagnóstico, existe uma trajetória biológica. Antes dos anticorpos, existem alterações acontecendo nos tecidos. E antes da perda funcional, existem adaptações silenciosas. Então é justamente aqui que esse episódio começa de verdade. Porque Hashimoto e Graves são frequentemente apresentadas como doenças distintas. Mas quando observamos a fisiologia, percebemos algo interessante. Ambas envolvem uma resposta imunológica direcionada contra a tireoide. A diferença está no resultado final. Na doença de Graves ocorre hiperestimulação da glândula. Normalmente o anticorpo é o TRAB e também o anti-TPO. Já no Hashimoto ocorre destruição progressiva do tecido tireoidiano com antitireoglobulina e anti-TPO. Mas será que as causas iniciais também seriam diferentes? Apresento-lhes essa hipótese provocadora. Talvez uma das peças mais negligenciadas dessa história seja o iodo, porque enquanto os níveis corporais de iodo diminuíram ao longo das últimas décadas, as doenças autoimunes continuaram aumentando, inclusive da tireoide. Os dados do NHANES nos chamam a atenção, porque segundo esses levantamentos populacionais, entre 1970 e 2000, os níveis médios de iodo caíram mais de 50%, ao mesmo tempo em que a incidência de doenças tireoidianas continuou crescendo. E isso levou a uma pergunta muito interessante: será o excesso de iodo? Se o excesso de iodo fosse o principal problema, por que as doenças
continuaram aumentando justamente durante o período em que os níveis corporais de iodo estavam caindo. Essa observação é incapaz de provar causa e efeito, mas certamente nos obriga a fazer perguntas melhores. Outro estudo, semelhantemente, analisou diretamente o conteúdo do iodo armazenado na própria tireoide. Os resultados foram impressionantes. Tireoides saudáveis apresentavam aproximadamente 10 miligramas de iodo. Em pacientes com tireoidite autoimune, esses valores eram significativamente menores. Quando tinha doença, caía pela metade. E os casos mais avançados apresentavam os menores estoques. Quando a doença já estava avançada, aí tinha metade da metade. Em vez de 10, caía para 5, caía para 2. 2 miligramas. Quando tinha Hashimoto avançado. Novamente, isso não prova causalidade. Mas levanta mais uma pergunta extremamente relevante. Será que a deficiência de iodo participa da história da doença autoimune mais do que imaginamos? E aqui entramos em outro aspecto fascinante. A tireoide é uma glândula altamente oxidativa. Todos os dias ela produz água oxigenada fisiológica, porque o peróxido de hidrogênio é necessário para que a enzima tireoperoxidase, a TPO, consiga oxidar o iodeto. Sem essa etapa, inexiste produção adequada de hormônios tireoidianos. Mas aqui encontramos um paradoxo curioso. A mesma molécula necessária para a vida precisa ser rigidamente controlada. No caso do peróxido de hidrogênio, ele é necessário para a produção hormonal tireoidiana, mas ele precisa ser rigidamente controlado. Porque se o equilíbrio se perde, o potencial oxidativo aumenta. Então o iodo, até nisso, ele tem ação antioxidante, neutralizar o peróxido que é produzido pela tireoide, peróxido de hidrogênio. Uma das hipóteses é essa, que quando falta iodo, aumenta o peróxido de hidrogênio e começa a lesar a tireoperoxidase, e aí aumenta o anti-TPO para trocar essa enzima danificada, no caso. É justamente por isso que nutrientes como selênio, riboflavina, niacina, magnésio, entre outros, vitamina C, zinco, entre outros cofatores, são tão importantes, porque a fisiologia não funciona isoladamente, ela funciona em redes. Quanto mais estudamos metabolismo, mais percebemos que a saúde raramente depende de um único fator, porque ela é a interação entre os nutrientes, a energia celular, a função mitocondrial, a sensibilidade insulínica, capacidade digestiva, qualidade do sono, movimento, treino de força, ambiente, carga tóxica. Tudo isso modela o terreno biológico e a nossa capacidade adaptativa. Talvez seja exatamente por isso que muitos de nós passamos anos tratando exames sem conseguir compreender o terreno biológico que permite o surgimento da doença. Só que agora é hora de fortalecer esse shape, porque sem treino, sem shape. Bora lá então.
Aquele último exercício ali, o tríceps na pilastra, o francês na pilastra, deu pra sentir muito bem. Parar de mão também. E a flexão de pike, a pseudoplanche, né? Só essa parte calistênica. Top demais. Esse treinão de peito tem uma cadência muito boa, glória a Deus, tá pago mais uma com muito esforço. Bom pra mais de metro. Bom pra mais de metro. Melhor hora do dia. Alguma coisinha que precisamos fazer, né? Fazer uma forcinha. Glória a Deus. Nunca vim para dar energia, desentupir o nariz. Bora seguir. Bora seguir pro 7.2. Protocolos, iodo e a busca pela causa. Antes de continuar, aquele aviso muito importante. Esse conteúdo possui finalidade educativa, informativa e reflexiva. O nosso objetivo é ampliar a consciência sobre fisiologia, metabolismo, bioquímica, nutrição, estilo de vida, energia celular, saúde integrativa, autocuidado e funcionamento do organismo humano. As informações compartilhadas aqui não substituem a avaliação individualizada, diagnóstico, tratamento, acompanhamento profissional ou orientação médica. Cada organismo possui necessidades específicas, características próprias e uma história biológica única. Buscamos estimular o pensamento crítico, responsabilidade individual, reflexão, busca sincera por conhecimento e construção de um corpo até 20 anos mais jovem, porque quem cura é Deus. Mas cuidar da saúde também faz parte da responsabilidade que recebemos pela vida. E ninguém vai meter um shape 20 anos mais jovem para você. Agora chegamos à parte prática do episódio. Porque toda hipótese precisa ser confrontada com a realidade. Hashimoto, Graves, hipotireoidismo, hipertireoidismo. Existe um padrão nisso tudo, um padrão recorrente em praticamente todos eles. A investigação do estado corporal de iodo. E para isso utilizamos o chamado teste de saturação, onde a lógica é simples, administra-se uma quantidade conhecida, que vai de 12,5 a 50 miligramas, sendo que a RDA é 150 microgramas, ou seja, vai de 80 a 300 vezes mais. 333 vezes mais. Administra-se essa quantidade de iodo, normalmente 50 miligramas. Em seguida, realiza-se a coleta urinária de 24 horas. Se o organismo elimina aproximadamente 90% ou mais da dose administrada, os tecidos são considerados relativamente abastecidos. Uma dose desse tamanho, ninguém vai eliminar tanto assim, né? Ou seja, está todo mundo, né, no caso, com deficiência. Quando a excreção é muito baixa, a hipótese de deficiência corporal de iodo aparece. Praticamente todos nós apresentamos excreções extremamente reduzidas. 20, 24, 25, 35, 50, bem abaixo do valor considerado ideal pelos inventores do teste, que é mais de 90. Ou seja, das 50 miligramas tem que eliminar 45 na urina. Muita coisa, vai tudo pela urina, 90%. Só que na maioria das vezes não elimina nada. Elimina 24%. Então, muito abaixo do valor considerado ideal pelos inventores do teste. E aqui a necessidade dos protocolos, porque raramente utilizamos apenas iodo isoladamente. A estratégia costuma envolver iodo e iodeto, aquela solução famosa lá de 1829, vitaminas do complexo B, principalmente B2, B3, B1, B6, B9, B12,
magnésio, selênio, zinco, água com sal e limão e a correção nutricional global. Outros protocolos, frequentemente descritos, utilizam as doses entre 12,5 e 50, daquela combinação de iodo e iodeto. Os cofatores também merecem atenção especial, e os protocolos podem incluir de 100 mg, 200 mg de B2, riboflavina, 500 mg 2 vezes por dia de hexanicotinato de inositol, vitamina B3. A hipótese apresentada é que essas vitaminas favorecem a bioquímica necessária para a utilização adequada do iodo pela célula. É igualmente válido ressaltar o valor de uma boa capacidade digestiva, porque é dali que nós vamos conseguir absorver esses nutrientes. Outro aspecto interessante envolve o TSH. Muitos observam aumento temporário do TSH após iniciar a suplementação com iodo. Quem que não observa? Todo mundo observa. Mas isso nem sempre representa uma piora clínica. Porque não tem sintoma, o T3 e o T4 está normal. Pode pensar que é hipotiroidismo subclínico, só com elevação de TSH. Mas esse aumento, que pode permanecer durante alguns meses antes de... Calma. Nem sempre isso representa piora clínica. Esse aumento pode permanecer alguns meses antes de normalizar. Porque o TSH estimula a tireoide, mas também estimula o simportador NIS, o simportador sódio-iodeto. Uma tentativa fisiológica de aumentar a captação de iodo através do transportador. Por isso, esse aumento transitório de TSH, semelhantemente, pode ser visto como um indicativo de deficiência e necessidade de iodo, porque, conforme dito antes, depois de alguns meses, provavelmente quando a tireoide atinge a saturação completa, o TSH tende a retornar gradualmente aos valores habituais. Mas existe uma exceção extremamente importante: os chamados nódulos autônomos funcionantes, conhecidos como nódulos quentes, são vistos pela cintilografia. Nesses casos, o tecido produz hormônio de forma independente dos mecanismos normais de controle, por isso exigem avaliação diferenciada. Talvez essa seja uma das maiores lições da fisiologia. O contexto importa, a individualidade biológica importa e o terreno biológico importa, e muito, porque saúde raramente é resultado de uma única variável. Ela surge da interação de dezenas de fatores que trabalham simultaneamente. Por isso que a verdadeira pergunta nunca deveria ser qual o exame alterado. Ela deveria passar a ser: o que o organismo fez para perder o equilíbrio? O que fez o organismo perder o equilíbrio? Porque quanto mais estudamos autoimunidade, mais percebemos que o corpo não está tentando nos prejudicar. Ele está tentando se adaptar. E toda adaptação carrega uma mensagem biológica que merece ser compreendida. E talvez seja justamente aí que comece a descoberta das causas. Chegou a hora de pagar a terceira, bora lá? Bora lá então.
Nossa, tá pago, deu pra esquentar o corpo. Ixi, deu pra fazer força, treinar os ombrinhos. Ai, dá uma licencinha. Dá uma licencinha. Vou arrancar a camiseta mesmo assim. É, uma suadinha deu de leve, né? Deu pra dar uma molhadinha na cara, na testa, bem de levinho, deu sim. Esquentar o corpo nessa noite fria. Glória a Deus, nada melhor, né? Só força, superação, longevidade, saúde, gratidão. Arrependimento, renascimento, vida. Bom pra mais de metro. Bom pra mais de metro. Bom pra mais de metro. Glória a Deus, tá pago mais uma. Vixe, que treinão, aquela parada de mão ali, trabalha o corpo inteiro. Excelente, excelente. Nossa, tá pago mais uma. O feito é muito melhor do que o perfeito. Deu pra fazer força, sentir os ombrinhos, né? Trabalhar tudo ali, igual falei. Ixi, tá muito bem pago. Nesse domingão, 8h34. Glória a Deus, bora lá pro nosso fechamento impactante e memorável desse episódio tão bonito do iodo. Falando de teste de saturação, de nódulo quente, que é a contraindicação, né? Nesse caso, podemos usar algo que fornece microdoses. Sobre o TSH, que sobe, né? Não como insulto à tireoide, mas como um sinal de necessidade, porque está estimulando também o Symporter para captar mais iodo, né? Graves e Hashimoto têm o mesmo terreno biológico. Às vezes compartilha até do mesmo anticorpo, que é o anti-TPO. E a importância do iodo. O trabalho lá mostrando que o tecido doente tem muito menos iodo. A importância dos cofatores para o bom funcionamento do corpo inteiro. Glória a Deus, deu para aprender e ver muita coisa. Pago mais uma nesse domingão de muito trabalho, quentando água e limpando frango. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, isso sim. Então bora pro nosso fechamento impactante e memorável. Respirar essa fumaça não estava tão ruim porque foi pro lado de lá o vento. Talvez a maior lição desse episódio seja perceber que nenhuma doença surge isoladamente, porque antes do diagnóstico tinha uma história e por trás dos sintomas existia um terreno biológico. Antes da perda de função, existiam adaptações silenciosas acontecendo dentro das células. Quanto mais estudamos fisiologia, mais percebemos que saúde não é só ausência de doença, é presença de vitalidade, clareza mental, energia para viver, força para servir, disposição para amar e capacidade de continuar caminhando com propósito, porque 20 anos mais jovem não é só corpinho bonito, estética e aparência são sempre consequências, é mais funcionalidade, mais vitalidade, além de muita cuca no lance para conseguir expressar todo o potencial que recebemos. Porque quem cura é Deus, o sistema só manda conta, o nosso corpo foi criado com uma inteligência extraordinária e quanto mais compreendemos essa inteligência, mais podemos cooperar com ela. Mas enquanto tudo nesse mundo caminha para o desgaste, porque aqui é a ciência do bem e do mal, a desarmonia permeia a natureza e as coisas morrem, nós continuamos buscando aquilo que sustenta a vida. Verdade, sabedoria, vitalidade, esperança, fé e amor. Só que acima de tudo, salvação em Jesus. Porque estamos aqui para ir para o céu, levar o C junto. E no shape, 20 anos mais jovem.
Muito obrigado, gente do céu, da gente do céu. Até o próximo episódio.